Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João, sou professor de Química aqui na Atomo Aulas e hoje a gente vai começar a ver um pouquinho desse assunto que é muito importante para a gente dentro da Química, que é cálculo estequiométrico. É um assunto que é muito recorrente em vestibulares, em Enem, concursos que envolvem essa área aí, tá legal? Para a gente ver um pouquinho de cálculo estequiométrico, a gente tem que lembrar de algumas coisas que a gente já deve ter visto aí em algum momento da nossa vida, tá legal? Que são os postulados da lei de Lavoisier e lei de Proust, certo? O Lavoisier disse para a gente, de alguma maneira, que se a gente tivesse um recipiente fechado e alguma reação química acontecesse com as substâncias que estão ali, a gente ia observar que a massa ia continuar constante. Independente dessas espécies que estavam ali mudarem de alguma maneira do ponto de vista químico, a gente ia perceber que as massas iam continuar constantes. O Proust, ele foi mais ou menos na mesma linha do Lavoisier, só que ele disse o seguinte: além da massa continuar constante, todos os elementos que estavam ali, mesmo que eles sofram reação, esses elementos vão continuar, independente deles se rearranjarem, mudarem suas propriedades, suas características químicas. É tendo em vista esses dois postulados que a gente começa a pensar em reações químicas, pensando em quantidade, tá legal? Para a gente falar de cálculo estequiométrico, vocês já devem ter ouvido a história de que cálculo estequiométrico nada mais era que uma receita de bolo. Mas receita de bolo é fácil, porque tem chocolate, tem farinha, tem ovo. Mas quando a gente começa com essa receita com nomes um pouco mais complicados, substâncias que a gente nunca viu, que a gente nunca teve contato com elas, talvez essa receita de bolo fique um pouquinho mais complicada. A nossa proposta aqui é conseguir descomplicar essa receita de bolo. Tá legal? Bom, então se a gente pensar, por exemplo, na síntese da amônia. A amônia é uma molécula essencial do ponto de vista industrial. A gente tem diversas aplicações para ela, tanto na indústria como na área de agricultura, como na área de, por exemplo, produtos de limpeza, esse tipo de situação. Bom, a amônia ela é formada por átomos de nitrogênio e por átomos de hidrogênio. Mas aí fica a primeira pergunta: será que na natureza eu consigo encontrar átomos de hidrogênio e ou átomos de nitrogênio vagando por aí sozinhos? A resposta é não. A gente sempre vai observar essas espécies na forma de moléculas. E essas moléculas vão ser moléculas de H2 e moléculas de N2, que vão, por sua vez, originar moléculas de NH3, moléculas de amônia. Tá certo? Aqui a gente já começa a olhar com um pouquinho mais de cuidado para o postulado do Proust. Será que todos os elementos que eu tenho de um lado da reação eu observo dos outros? Bom, eu observo que eu tenho nitrogênio e eu observo que eu tenho hidrogênio. Mas será que eu tenho o mesmo número de elementos? Não. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 de nitrogênio. Aqui eu tenho 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Ou seja, eu vou precisar de mais um átomo de nitrogênio do lado de cá, porque aqui eu tenho 2. Por consequência, esse átomo de nitrogênio também não pode ser encontrado sozinho. Ele vai ser encontrado nessa reação junto com outros 3 átomos de hidrogênio. Automaticamente surge aqui a questão de que eu preciso de mais moléculas de gás hidrogênio, de H2, para que essa reação seja corretamente balanceada. Então aqui eu vou precisar de mais hidrogênio para que essa proporção seja mantida. Então a gente pode escrever isso de outra forma. Eu preciso de 3 moléculas de hidrogênio, de H2, uma molécula de N2, para formar então 2 moléculas de NH2. NH3, amônia, certo? Se a gente pensar um pouquinho nas massas dessas espécies, tá? Aí a gente volta um pouco para a questão que às vezes dá muita confusão na cabeça de vocês, tá? Que é a diferença entre mol e molécula. A gente entende a confusão de vocês porque uma parte da palavra molécula é mol, mas mol e molécula são coisas completamente distintas. Mol é uma unidade de medida que corresponde a quanto? 6 sextilhões, 6 vezes 10 elevada a 23. E a gente pode falar de mol para qualquer coisa que a gente queira. Não é comum, mas a gente pode falar em mol de pessoas, em mol de canetas, em mol de copos, mas haja copo, caneta ou pessoa. Então não é comum a gente trabalhar com essas unidades para esse tipo de espécie. Tá legal? É comum a gente trabalhar com mol quando a gente vai falar de átomos, de elétrons, de moléculas. Aí a gente consegue ter essa quantidade grande que a gente usa
para trabalhar com mol. Então, isso tem que estar bem claro para vocês. Mol e molécula são coisas diferentes. A gente pode usar a unidade de medida mol para falar de moléculas, tá certo? Toda vez que a gente tem mol de alguma substância, eu posso ter também essa conversão direto para massa. Massa em grama. Para nós aqui em cálculo estequiométrico, nos exercícios um pouco mais aplicados, que tem realmente um fundamento um pouquinho mais aplicado, a gente vai perceber que essa constante aqui, ela não vai ser tão importante. A gente vai se ater mais a essas proporções de mol e massa. Tudo bem? Massa aqui geralmente em grama. Vamos voltar para a nossa situação de síntese da amônia. Para eu entender como as massas dessas substâncias vão se comportar, eu preciso entender isso. Esses números que eu circulei aqui, respectivamente 3, 1 e 2, são os coeficientes estequiométricos. Por isso, cálculo estequiométrico. Toda vez que a gente pensar que eu tenho uma molécula de gás hidrogênio de H2, se a gente olhar para a tabela periódica, a gente vai ver que a massa de cada átomo de hidrogênio equivale a 1. Se eu tiver H2, eu tenho, então, 2 unidades de massa. E sempre que eu tiver 1 mol dessa substância, eu posso ter esse correlato direto em grama. Então, eu tenho, para cada molécula de H2, o equivalente, para cada mol de molécula de H2, o equivalente a 2 gramas. Por isso, 2 gramas por mol. Já para a molécula de N2, a massa é diferente. Para cada molécula, para cada mol de molécula de N2, eu tenho o equivalente a 28 gramas. E a amônia? Bom, a amônia é formada por 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Eu vou ter o equivalente, então, a 17 gramas por mol. Todos esses valores de massa estão na tabela periódica. A gente não precisa se preocupar em decorar esse tipo de coisa. Isso tudo é fornecido para a gente ou no momento do exercício, ou no nosso caso, quando a gente estiver trabalhando com exercício, a gente pode consultar sempre a tabela periódica. Tá legal? Bom, feito isso, então, a gente pode pensar da seguinte forma. Bom, eu já descobri que para cada 3 moléculas de H2, eu vou precisar de uma molécula de N2 para formar 2 moléculas de NH3. E se a gente consegue extrapolar esse raciocínio para número de moléculas, para um número muito grande de moléculas, a gente pode pensar que isso vai funcionar também para um mol de moléculas. Então a gente pode enxergar esse 3 não como sendo 3 moléculas, mas, por exemplo, sendo 3 mols. Então, 3 mols de moléculas de H2 vão reagir com 1 mol de molécula de N2 e formar 2 mols de molécula de NH3. Se a gente consegue converter isso em mol, a gente consegue converter isso daqui em massa. 6 gramas de hidrogênio vão reagir com 28 gramas de nitrogênio e formar 34 gramas de amônia. Vocês percebem que a somatória de 6 com 28 dá 34? E isso não poderia ser diferente. Lavoisier já tinha dito no postulado dele que as massas vão ser constantes. Então a gente percebe que o número de elementos se mantém constante e a massa também se mantém constante. E é justamente essa relação que vai ser extremamente importante para a gente. Porque em cima disso a gente consegue trabalhar com quaisquer situações que venham a surgir. Então a gente vai perceber que alguns problemas são um pouco mais complicados, porque eles não dão para a gente as massas corretas. Eles podem perguntar o que vai acontecer em outras proporções, mas a gente sempre vai partir dessas proporções. Para cada reação, a gente vai ter que observar quais são os coeficientes estequiométricos corretos. Tudo bem? E em cima disso, a gente consegue pensar um pouco melhor em como as massas também vão se correlacionar. Tá certo? A gente tem que ter em mente que o número de moléculas que vão reagir, a gente pode extrapolar para mol de moléculas. Tudo bem? E que esse mol de moléculas, a gente pode buscar o correlato dele em massa. Para cada mol, eu tenho essa massa. Para cada substância, isso vai variar também. Tá legal? Eu vou apagar essa lousa e já volto para a gente trabalhar com algum outro exemplo um pouquinho mais complicado. Tá legal? Até daqui a pouco, gente.